Família, o primeiro alvo. Olá, olá, muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de todos os sábados aqui para você. Família, o primeiro alvo, família, nosso primeiro alvo sempre, aqui nas manhãs de sábado, já naquela preparação especial para hoje, Santa Ceia do Senhor aqui no Show da Fé, o Sábado das Maravilhas de Deus, com o missionário R.R. Soares, louvando a Deus, nos alegrando através da palavra. E vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer aqui hoje. Lembrando que hoje e amanhã, aqui na nossa sede estadual de São Paulo, a Santa Ceia do Senhor aqui em 3 horários especiais no sábado de hoje, às 9 da manhã, daqui a pouquinho, hein? 9 da manhã, 14 horas e também às 18 horas. E glórias a Deus por isso, tem muita coisa boa para acontecer no dia de hoje. Fica com a gente até o final, o programa da família, o primeiro alvo, 1 horinha aqui ao vivo para todo o Brasil, pela Hit TV e também com os nossos amigos ouvintes da nossa rádio. Alô, alô, nossa rádio, Deus abençoe a sua vida, meu querido ouvinte. Vamos juntos aqui nessa programação, abençoando as pessoas. Lembrando que o programa da família traz aqui para o programa os casos de família, para que você possa, então, ser sempre orientado pela palavra de Deus e sempre trazendo um casal que vence, um casal abençoado, casal de Deus, que vai nos abençoar. Daqui a pouquinho vou anunciar o casal que vence, que está aqui conosco. Antes, deixa eu falar com o pastor Carlos Silva, nosso pastor que está sempre aqui, meu marido, colega de vida e também de bancada. Bom dia, pastor Carlos. Muito bom dia, povo. Graças a Deus, mais um sábado especial e aqui em São Paulo, na casa dos 14 graus. Fica com a gente, porque aqui é proibido uma notícia. Aqui é só coisa boa, né não, pastora? É isso aí, 14 graus nem parece, né? Não parece porque o nosso corpo já se adaptou, né? A temperatura mais baixa. Pode ser também. Mas se você convidar um amigo lá do Nordeste para passar amanhã aqui, ele vai sentir muito frio. Ou o nosso amigo lá de Franca, né, também, que lá também não faz frio nessa terra, que eu tô pra te falar, hein? Hoje o casal que vem, que está aqui conosco na bancada, nosso amigo pastor Donizete, nossa amiga Cárita. Nossa amiga Cárita Correia, casal Correia, aqui com a gente na bancada. Bom dia e obrigado por terem madrugado aqui com a gente nessa manhã, né, pastor? Obrigada. Bom dia, o prazer é nosso estar sempre com vocês aqui no nome de Jesus. Amém, pastor. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nesta manhã. Glória a Deus. Amém. E oro para que Deus use vocês aí, em nome de Jesus, nesse caso de hoje. E lá não faz frio em Franca, né, pastor? Fala sério. É uns 2, 3 graus a menos. No caso, a mais. A mais, A né? mais. Então é um pouquinho mais quente. É um pouquinho mais quente. Então lá tá 16, 17, também não é? Provavelmente. Que legal. Mas é mais fresco do que Ribeirão. Muito um mais. pouco, Mais 3 a fresco. menos também. Tem montanhas lá? É mais alto, é mais mais alto. alto. Por incrível que pareça, mas é mais alto. Que coisa, então tá explicado. Tá aí uma Franca, curiosidade. casal de Franca, interior de São Paulo, aqui na bancada. Hoje o interior tá presente aqui na bancada, né? Lá de Franca, tem Campinas, tem Jundiaí. Hoje a bancada é Que interior. falam que Jundiaí é interior, mas não é interior, não. 011 é 011, grande São o pastor Paulo. Jaco fala 011 é aqui, bom. Você vai de trem para Jundiaí, então tá tranquilo. E não vai de trem para Campinas, tá vendo? Campinas é interior. Espera aí, meu amigo. Você espera aí. Campinas não vai de trem, Jundiaí É uma a região gente consegue. metropolitana, irmão. Tem tudo lá. Que é igual lá, é igual aqui, irmão. Não, é que Jundiaí faz parte da grande São Paulo, né? Entendi. Mas é interior. É interior, fala porta. É interior. É, Fala porta. porta em Jundiaí, Porta. pastor Carlos? Fala porta? Fala porta. E Franca também fala. Fala a porta. Fala porta, né? Não tem Porta. jeito. Fala verde ou fala verde? Verde. Verde, né? Eu Que falo o- verde. É verde, né? O pessoal de Valinhos ali fala verde. É com E, leite. né? Verde tio, eles Tio. falam tio. Tio. Ah, muito gostoso, Meu né? tio. Essa... Palitinho. É, palitinho. Eles usam o som de E no I, né? É, que bacana, né? Esse é pessoal o até gostoso brinca. do Brasil, né? O pessoal até brinca. Você é de São Paulo ou Minas? Eu sou de Franco, uai. Ah, que legal, né? Porque é vizinho, né? E Já falar sente o nisso, cheiro tá do na pão nossa de queijo. rádio lá em Franca, 107,7. Ô, Glória, Ah, que olha bacana, aí, nossa então. rádio de Franca. Esperamos receber mensagens aí do pessoal da rádio. Então, ó, você que está assistindo a programação, mande seu WhatsApp participando aqui do programa pelo 11 32 26 11 11. Coloque esse número na sua agenda aí do WhatsApp, vai habilitar para você. Você vai
conseguir chamar a gente aqui. Então, é o 11 3226 1111, o WhatsApp mais fácil do Brasil. E parece que já tem mensagem. Deixa eu, antes de trazer o caso de hoje, já anunciar quem está aí com a gente mandando bom dia. Quem é que teve essa coragem Logo de pela manhã. estar com a gente às 8h05 da manhã? É a Solange. O pastor mandou os obreiros tudo assistir, ó. Se não assistir, tá de banco amanhã. Solange de Franca, vamos ver. Bom dia, pastores. Sou aqui de Franca, onde temos o prazer de ter o pastor Donizete Correia, a dona Carita também com a gente, como nossos pastores, casal abençoado que tem nos ensinado muito através da palavra de Deus. Um abraço da família Ursulão. Já sabe, né? Já colocou ali, pastor, já garantiu o meu. Brincadeira, viu, pessoal? É a Isabel de Cordeirópolis, sempre aqui na programação. Bom dia, pastores, a paz do Senhor. Todos os sábados assisto o programa. E tem sido uma bênção para minha casa. Obrigada, viu, Isabel? Deus abençoe. A Cláudia de Diadema, é isso mesmo, aqui em São Paulo. Bom dia, pastores. Bom dia, nossa rádio. Que programa abençoado. Valeu, Cláudia. Deus abençoe, viu? Cleiton Santos, do Espírito Santo. Bom dia, graça e paz. Programa abençoado. Deus ama os casais e as famílias. Obrigada pelos ensinamentos, pastores. Valeu, Cleiton. Vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar no programa de hoje, tá certo? Bom, vamos trazer aqui então o caso de hoje, já sem delongas, diretamente de Uberlândia, já que ele tá falando aí de Uberlândia. Boa. Sotaque. É do lado ali, Uberlândia, aliás, 180 quilômetros, Mas mais ou pro menos. mineiro, qualquer 4 ali horas. mesmo, É um tirinho. É um tirinho. Eu tava conversando com o irmão de Campinas e o sogro dele é de Minas, né? E dele falou, não, um amigo meu é vizinho ali do meu sogro, eu deixo a moto na casa dele e tal. É vizinho. Eu falei, eu não sabia que vocês eram vizinhos, não. Não é vizinho, é 3 horas de viagem. Nossa, Meu Deus, ele deixa a moto na Essa foi 3 demais, horas. Brasil. 3 horas, hein? 3 horas. Porque Minas tudo é longe, né? Tudo é porque, 10 horas de exato. pista. É um estado muito gigantesco, amplo né? aí. Mas tá explicado, né? Então, vamos lá, pessoal. O caso de hoje, vamos ver? Vamos colocar na tela nosso amigo Rafael Hittmeier, nosso amigo da AI, trazendo para nós a mensagem de hoje, ou melhor dizendo, o caso de hoje. Vamos lá. Bom dia, meus irmãos. A mensagem de hoje é da nossa ouvinte Neuma Rodrigues, de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos à pergunta. Meu filho foi criado na igreja e ainda mora comigo, mas agora diz que não acredita mais em Deus e pede que eu respeite sua decisão. Não sei como agir diante dessa situação. Você vê que ele não quis mudar de religião. Ele simplesmente parou de crer em Deus. O que tá acontecendo? Pastor, pode dar os conselhos raiz, vai? Os conselhos raiz. Ai, meu Deus. A gente tava falando aqui antes de a gente entrar ao vivo. Eles têm quantos filhos vocês têm? 5. 5 filhos. 5 filhos só. Tranquilo. Então entende do assunto, né? Eu acho que eles entendem. Acho que eles podem ajudar a gente. 5 filhos. Aí um deles brincou, falou o quê? Pai, você não vai dar os conselhos raiz lá na bancada, né? Eu falei, não, pode trazer os conselhos raiz, que é isso que nós estamos precisando hoje. Mas, brincadeiras à parte, eu acredito que essa mãe realmente deve estar bem aflita, porque é aquele negócio, né? Você cria seu filho dentro da igreja e, de repente, vira ateu, né? Porque quem não crê em Deus... É que não basta só criar dentro da igreja, né? É aquela história, né? Cada um tem que ter o seu encontro com Jesus. Ele não teve, obviamente. Então, ele não é uma conheceu alma. esse Deus da mãe Ele dela. é uma alma, assim como uma pessoa que nunca foi a uma igreja. Então, é todo aquele trabalho de trazer para perto, Mas de é orar. mãe, né? Ela falou assim, ainda mora comigo. A impressão que dá é que não é tão novo assim, né? Não é jovem, né, Não é um pastor? jovenzinho, deve ser já um cara barbado, Pra já. morar sozinho, a gente já imagina que é acima dos 18, né? Mas ainda mora comigo, quer dizer, ele deve ser um homem já, né? E de repente ele fala, não, mãe, deixa que eu cuido da minha vida. E aí? E aí, pastor? Meu conselho raiz está debaixo do meu teto. Quem paga a conta sou eu. Então, vai seguir as minhas diretrizes. Vai para a igreja e pronto, acabou. Não tem guia. Esse é meu Inclusive, conselho. a gente trouxe raiz. alguns Vamos irmãos tacar um aqui fogo no parquinho aí. que, lembra? Teve uns 2 ou 3 pastores, né? Que a mãe meio que obrigava a ir, a avó obrigava a ir. E são todos homens de Deus hoje, entendeu? porque não tem opção, né? O Enquanto você tá ali... Por quê? Porque um encontro com Jesus não vai acontecer em outro lugar, a não ser dentro da igreja, né? Então, eu penso. Mas assim... Mas aí, pastor, só pra gente colocar um fogo aqui no parquinho... ela pode espirrar esse filho, fazer com que ele saia de casa daí? Não é bem assim, né? Seguir as diretrizes, quer dizer,
ele deve ter alguma igreja. Ele não adaptando uma igreja, ele pode procurar uma igreja da graça ou outra, né? Possível. Porque um homem sem Deus, ele não pode ficar. Não tem como ficar. Porque um homem sem Deus vira um nazista, né? A verdade é essa. Entendi. Então é necessário que ela busque mais, ore mais. E a gente tem que saber o porquê, como é a criação dessa criança, né? Para chegar nesse ponto, ele foi influenciado, né? Foi influenciado. E a voz que ele ouviu foi maior que a voz que ele tinha que ouvir. A Bíblia diz que é para nós ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Verdade. E quando ficar velho, não desviará. Então, forte isso. Diga, dona Carita. E às vezes, assim, deixa ele hoje em casa, às vezes o pai vai ficar, deixa com alguém, vai dar trabalho na igreja. Eu até lembro isso é uma coisa de um muito séria. caso Verdade. de uma irmã que ela levava as crianças, adolescentes, 11, 12 anos, são gêmeos, e ela punha sentado lá na frente, ela obreira. Para ensinar já o que é congregar. Sim, e a criança o que faz? dorme e deita no banco. E hoje pega no celular. E ela ia lá e chacoalhava ele, acorda. Tá certo. Ia lá, levava água. E eu ficava pensando, nossa, mas a irmã é muito Caxias, insistente, né? Insistente com a criança. E hoje são rapazes, jovens que fazem a obra de Deus. Não só estão na igreja, como ajudam, né, a ganhar almas. Isso é muito forte que vocês estão falando, porque existe hoje um conceito, né, de respeito pelo próximo, só que quando esse próximo é dentro da nossa casa, as pessoas não sabem como agir. Então, assim, por exemplo, é o filho. Aí ele fala, eu preciso respeitar a decisão dele. Até que ponto é respeito? Até que ponto eu posso permitir alguma coisa assim, né? Então, vocês estão falando casos de pessoas que insistiram para que tivesse fé. Porque a fé é uma coisa que ela vem pelo ouvir. Sim. E se eu não obrigo a ouvir, a fé nunca vai vir, nem para ele tomar um dia uma decisão. Acredito que seja esse o ponto, né? Enfim. Outro ponto também que a gente tem que observar bastante é quando quem está influenciando essa criança. Porque às vezes nós, mães, estamos muito sobrecarregadas, trabalho. Então, sempre temos que deixar com alguém. Terceiriza, né? Terceiriza. Quem será que está influenciando essa criança? O que ela está ouvindo? O que ela está vendo para seguir? Porque, como o pastor disse, ensina a criança o caminho que deve andar. É verdade. Então, será se essa criança realmente está sendo ensinada? Ou eu levo para a igreja, a criança começa, não quero ficar, não quero escolinha, no salão ela vai atrapalhar, vai conversar, eu vou ficar com ela lá no estacionamento, ou sei lá, vou embora para casa, né? Porque já aconteceu de mães pegar a criança e ir embora. Eu já vi também. Né? A gente vê muito isso, né? E essa mãe deveria insistir? Deveria insistir. Deveria insistir, porque nesse momento, pastor Thaís e pastor Carlos, as pessoas falam assim, faz aquela pergunta que os discípulos fizeram para Jesus quando viu um cego. Quem pecou? Verdade. Quem pecou, ele ou os pais deles? Na realidade, Jesus falou assim, nenhum. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse nele. Muitas pessoas, elas ficam procurando o pecado nela e esquecem de orar. É verdade. Ao invés dela pedir para Deus, dá uma visão para mim. O meu filho está cego. O meu filho não tem direção. O meu filho, ele está dependendo das pessoas. Buscar uma estratégia, né? Buscar uma estratégia para que a glória apareça nele. E tem gente, o pastor falou uma coisa que é muito séria. A gente sempre menciona isso aqui. O diabo é tão sujo que faz a pessoa investir tempo nesse tipo de coisa. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu pequei? Mas por que justo comigo? Por que justo na minha casa? Eu fiz tudo certo. E a pessoa se distrai e não faz aquilo que tem que fazer. Porque, na verdade, a gente nunca vai saber porque o mal é mal. Porque justo na sua casa. Sabe de quem que eu me lembrei, pastores? Sabe de quem que eu me lembrei? Eu me lembrei do Samuel. O próprio Eli, mas vamos falar do Samuel. O Samuel literalmente cresceu dentro da igreja. Sim. Só que os filhos dele não seguiram o caminho. Aí eu te pergunto, será que o Samuel
não ensinou os meninos dele? Será que o Samuel não ensinou o que era certo, o que era errado? E a Bíblia menciona ali no segundo livro de Samuel que os meninos, eles escolheram. A Bíblia diz que eles escolheram o suborno, o ganho desonesto, e eles escolheram, ou seja, eles escolheram o caminho errado. Escolheram perverter a justiça. Ou seja, o que é perverter a justiça? Você falar que uma coisa que é verdade é mentira e uma coisa que é mentira é verdade. Ou seja, os filhos do cara que cresceu dentro da igreja, profeta, juiz do povo de Deus, escolheram seguir outro caminho. Não, mas isso fala abertamente nas redes sociais, né? Hoje todo mundo tem um celular com acesso à internet, inclusive os adolescentes. E eles ouvem, e depois que ouviu uma vez, acabou. A gente entende que o algoritmo vai bombardear aquela pessoa com aquele tipo de assunto. E isso, com certeza, está formando a opinião de muitos jovens. Não somente os jovens, mas muitos adultos também, que hoje não querem saber mais de igreja. Por quê? Porque a igreja é tudo errado, o pastor é tudo errado, porque a Bíblia foi escrita por homens, porque são tantas vozes, né? E eu me lembrei do Elias. O Elias, enquanto ele ouvia a voz de Deus, ele orava, caía fogo, ele orava, caía água. Mas quando ele prestou atenção na voz da Jezabel, acabou. O homem não quis mais saber de fazer a obra de Deus. Mas daí o bonito é a insistência de Deus, que eu lembrei, que a dona Carita falou aqui também. A insistência, porque Deus insistiu com Elias. Deu comida. Ô, amigo, o que você está fazendo aí? Não, vai para lá. Não, mas quem mandou você ficar aí? Vai para lá. Então Deus também insistiu com Elias, ao ponto de Elias voltar a ouvir a voz de Deus. E quando Elias voltou a ouvir a voz de Deus e desprezou, esqueceu daquela voz da Jezabel, o que ele fez? Ele voltou a fazer a obra de Deus. Foi lá, ungiu o Eliseu. Ele ia deixar de ungir o Eliseu com aquela tristeza que ele estava lá, só por causa de uma voz estranha. Ia deixar de ganhar um amigo, agora, né, também. E de ungir os reis, né? Que Deus mandou também. Ele fez um monte de coisa. E a Jezabel? Nem se fala mais, ele nem teve mais medo da Jezabel, depois que ele voltou a ouvir a voz de Deus. A pessoa para com esse monte de acesso à internet, né, de más influências na internet, com certeza a juventude que hoje se encontra assim é porque está ouvindo alguém As Jezabel, né? Está ouvindo essas vozes estranhas aí. Dúvida. Daí a pessoa coloca em xeque aquilo que a pessoa defendeu a vida toda como a verdade. Não só jovens, até pastores, né? Entendeu? Desistindo da obra de Deus, por quê? Porque está ouvindo uma outra voz. Então, isso é uma coisa muito séria. Porém, não tem como fugir disso. Não tem como fugir das redes sociais. Não tem como fugir das más influências. É a realidade agora já. Exato. Então, se a gente não despertar, entendeu? E se alimentar e alimentar os nossos com a palavra, exclusivamente com a palavra, isso aqui uma hora vai falar mais alto. Isso aqui que eu digo são as vozes estranhas aí. E a voz estranha está lá em Coríntios também, se não me engano, 16, diz assim, as más conversações, as más companhias, as más influências corrompem os bons costumes. Então, nós temos que ver num contexto isso. Como essa criança está sendo criada? Eu vou colocar porque aqui eles me deram a liberdade, mas tem muitas pessoas que estão criando os filhos dentro da igreja, mas ainda vai numa festa junina. Verdade, pastor, isso aí é muito sério, tem uma vida dupla. E vai também numa festa de criança, onde é consagrado aos herês. Porque o nosso problema do dia 12, nós temos 3 problemas ali para resolver. Uns vai pelas entidades religiosas que comemoram o dia da padroeira. É verdade. E o outro é o dia das crianças, né? Vamos lá. E outros é o dia do Cosme e Damião, eu não deveria estar falando. Então nós temos aí um problema sério para resolver. Recebemos bala na rua, somos muito religiosos. Era bom só abençoar e entregar para a criança? Mas a Bíblia diz bem clarinho que nós não devemos comer a carne sufocada e nem coisas consagradas aos ídolos. E muito mais, né? Boa. Música estranha. Isso. Né? Que a pessoa acha que não tem problema, assiste uma programação que não é saudável. Então tem muita coisa envolvida. Vai nas escolas, pastor Carlos, e fica ouvindo funk, dançando quadradinho, dançando isso, e às vezes escola cristã ainda. Que escola cristã. Olha, a gravidade. Não, isso é a coisa mais louca do mundo. Na própria família, as festas de família... às vezes é o tio que bebe. Aí você fala, mas o tio é tão legal, né? Influencia, hein? Como a família influencia. Tio, primo,
parentes, amigos, me influencia demais na formação do jovem, né? Às vezes, Ele quer se espelhar. O jovem tem a necessidade de se espelhar em alguém, né? Muitas pessoas acreditam assim, não, o meio não me transforma, que eu não sou salsicha, né? Eu não sou produto do meio. Mas influencia, sim, as pessoas que estão... Para contar uma história, nós morávamos aqui na Zona Leste e nós morávamos num lugar ali, meio assim, para mim, na minha ideia, não, eu não sou produto do meio, eu não sou a salsicha, eu não sou o hambúrguer. E aí, até que eu falei assim, não tem nada a ver, eu moro aqui, a minha família, vou orar pelos vizinhos, cumprimento todos. Mas até que eu vi escondendo droga no carro na frente da minha casa. Eu falei assim, eles vão achar, meus filhos vão achar que isso é normal. Vai relativar. No outro mês eu arrumei uma casa e fui embora do lugar. Porque eu vou criar a minha família num ambiente que é normal. É como as festinhas de família. Que eu tenho que vigiar as festinhas da família. Por quê? Porque a festinha da família tá lá, tá o álcool, tá as músicas profanas. É verdade. Música de todo cunho, todo jeito, todas as espécies. É bom isso. Incentivando o erro. Não, e o pastor está falando uma coisa que às vezes a pessoa que não tiver mais personalidade, for uma pessoa que enfrenta tudo por Jesus, ela vai falar assim, eu vou lá, né? Porque senão vão falar que eu sou chata, deixa eu levar lá. Jesus iria. Olha o preço que você está pagando em expor a sua família a uma coisa que você ensina que é errado, mas que dentro da sua casa ela vê que é certo. Aí, depois, pra você explicar que focinho de porco não é tomada, é uma luta. Então é melhor você pagar o preço de não ir e ser afrontada do que pagar o preço de depois perder essa alma. Eu tô preparando um estudo lá em Oséias, mostrando o povo de Deus, né, que as mulheres se preparavam para cultuar Baal. As mulheres de Deus, os homens também se arrumavam. Eu trouxe para o dia de hoje, né? Eu falei, poxa, às vezes a pessoa não percebe, mas ela está se preparando para um culto estranho também. Quando ela vai numa festa estranha. Sim. Põe o melhor perfume, a melhor roupa para uma festa. Quando ela coloca coisa má diante dos olhos. Por que o salmista registrou isso? Não porei coisas más diante. Então não é à toa. Se está na Bíblia, é para a gente tomar cuidado. Então, às vezes a pessoa, ela na cabeça dela, ela não está se preparando para cultuar Baal. Como lá em Oséias fala que o povo as mulheres se adornavam, né? Para cultuarem a Baal. E os homens também se arrumavam, né? O povo de Deus. Entendeu? O povo do Senhor. E a pessoa acha que isso não tem problema, entendeu? Então, na verdade, já é, sim, é uma certa inclinação, sim, para aquilo que é errado. E não tem como servir a dois senhores. E é interessante que a Bíblia diz que as pequenas raposinhas que fazem mal às vinhas. Então, a gente pensa assim, poxa, mas vai na casa do tio? Ele não pode, meu filho não pode ter um contato. Mas a que preço? A que ponto a família é tão importante, os parentes, né? Vamos dizer assim, a que ponto os parentes são mais importantes do que o que Jesus vem trazer, né? Isso é muito louco, isso aí. A gente precisa realmente parar para refletir nisso. Porque eu já, por exemplo, eu já atendi muita mulher mesmo, muita gente com esse trabalho das mulheres, de mulheres que poxa, pastora, mas se eu não for lá, eu vou arrumar um problema e o meu marido tá chateado. Pessoas que recebem outras em casa e é um problema também, acaba sendo uma péssima influência. A resposta era simples. Eu falei assim, é só olhar para a palavra, o que ela manda você fazer? É por isso que eu falo, se a gente tem temor de Deus, que é o respeito pela palavra, dificilmente a gente vai errar. E a preocupação de não chatear a pessoa, mas não se preocupa em não entristecer o Espírito Santo, entendeu? É aquele negócio, pastor. É o seguinte, as pessoas, ela influencia tanto na ciência, leva para a faculdade, leva para a escola, começando assim, né? Leva para todo lugar, para fazer a informática, para fazer inglês, os cursos da vida. Mas essa mesma pessoa não tem o zelo para a casa de Deus. Sim. Porque ela esquece assim, as pessoas morrem, mas os demônios não. Exatamente. Então, o senhor citou... Mudam de corpos. O senhor citou um negócio lá atrás. Aí o senhor vai ver, o senhor está falando em Oséias, lá no tempo. Aí o senhor vai ver no Novo Testamento
o apóstolo Paulo, falando a mesma coisa, advertindo a mesma coisa, porque eles iam lá em Coríntios adorar a deusa lá. Ia se prostituir, se preparava, estava dentro da igreja, estava dentro da igreja, porque ele falou para o povo da igreja. A guerra é a mesma, né? E a guerra, e hoje é a mesma coisa, como o senhor falou, ele se prepara para todos. Eles vão fazer uma festinha de família, cada um leva uma carne, cada um leva isso, leva aquilo. E eles não levam a música. Ele não leva a palavra. Exato. Nada é por acaso que a gente está falando aqui, né? Porque voltando ao caso dessa senhora, não é exclusivamente para essa senhora, mas é um atendimento, né, genérico. Porque muita gente está passando por isso aqui. E às vezes a pessoa está refletindo, poxa, é verdade. Né? Às vezes a pessoa foi mal influenciada numa festa. Foi mal influenciada. Ali uma raposinha entrou lá, entendeu? No momento que aparentemente não tinha nenhum problema, entendeu? Era uma participação numa festa, era ouvindo alguma coisa, era assistindo... não, tá vendo? E sabe o que mais influencia os jovens? Agora eu vou falar para todas as pessoas que estão enfrentando isso aqui com os filhos. Sabe o que mais influencia? Vai chegar um ponto da vida deles que eles não vão seguir a tua palavra, eles vão seguir o teu exemplo. Então, por exemplo, vou dar mas eu fui um bom exemplo. Será que você não usou tua boca para reclamar? Porque ele vai pegar um mundano que não tem Jesus, que é uma pessoa mais alegre, a pessoa mais feliz, a pessoa mais próspera, a pessoa que vence em todas as áreas, tá sempre positivo, sempre para frente. Mas o crente vive reclamando, vive cheio de problema, cheio de dor, toda hora fala que tá com dor, toda hora fala mal. Então, assim, ele vai por isso na balança. Eu falo assim, que Deus é esse que não ajuda essas pessoas que estão lá buscando? E aquele que não crê em Deus vive bem, prospera, faz... O influenciador, né? O influenciador tá lá feliz, sorrindo, não vai nem na igreja. Então, assim... E às vezes na própria faculdade, né? É o gancho para eles esquecerem de Deus. Despertarem para outras coisas. Mas eu preciso me formar, eu preciso ser bem informado, eu preciso ser um bom profissional. E acaba o quê? Sendo influenciado, porque a faculdade influencia muito. Nossa, é verdade, né? hein? E como a gente ouve isso? Olha, eu tô pode falar que tá valendo a pena. Da pessoa que está cursando a graduação não pode tirar você da presença de Deus. E como é comum a gente ouvir, não, eu não posso porque eu tô com um trabalho de faculdade. Não, eu não posso porque eu tô estudando para a prova. Eu não posso porque... E se Jesus voltar, fica a prova. 4 anos passa assim, entendeu? Exato. A eternidade não tem como contar e a nossa vida não vai chegar aos 140 anos. Ninguém vai viver até os 140. As pessoas estão, sabe o que elas estão fazendo? Correndo atrás das bênçãos. Mas a Bíblia fala que elas vão nos alcançar, entendeu? Mas a pessoa faz o contrário. Ela gasta a vida dela correndo atrás das coisas. Muito forte. Voltando na infância, teve um fato que chamou minha atenção em Marcos 9. Do menino ou do rapaz, do jovem epilético. Jesus fez uma pergunta que cabe aqui, bem claro assim, ó. Desde quando acontece isso? Foi só com ele. Foi um caso específico que Jesus quis tratar, porque nenhum Jesus perguntou a origem. Mas com ele perguntou a origem. Perguntou assim, ó. Quanto tempo? Por quê? Desde quando? Ele falou assim, desde a infância. O programa fala, né? Muito forte isso. A família. O alvo, nosso primeiro alvo. O diabo também. Primeiro alvo é... Porque até as ideologias que tem por aí, tem o quê? Atacar a família. Porque se ataca a família, acabou. Destrói. Acaba a sociedade, exatamente. A história do primeiro homicídio da face da terra aconteceu na primeira família que Deus criou. Poderia ter acontecido entre 2 desconhecidos, o primeiro homicídio, mas por que o primeiro homicídio aconteceu justamente na família que Deus criou? A guerra é desde o início. Pastor, presta atenção. Era 4. Não eram 4? Era. Um morreu. Nós somos 8 milhões. Faz a proporção para o senhor ver. Um quarto da família morreu. É muito forte isso. Então a família... não sei quantas pessoas tem nessa família, mas o diabo já está tentando pegar. Exato. Está tentando pegar. Mas pegou aonde? Lá atrás. Como o nosso missionário falou, quinta, né? Não vem da hora para outra. Não vem. Já dá sinais. E nesse ensinamento aí, engraçado, né? A incredulidade era do pai, né? Do pai. Entendeu? Então, por isso que eu falei aqui, quando eu vi esse assunto, eu falei, é uma alma. Ela vai ter que tratar esse caso
como um caso de uma pessoa que nunca foi à igreja. Oração, daí é aquela receita que a gente que não Paulo, é mágica. Né? Se esforçar ainda mais agora. Não é mágica. A receita é oração, repreender esse demônio que está cegando ele, mandar esse mal sair, em nome, cercar ele com amor, entendeu? Trazer ele para perto, porque é uma alma. Dependendo da situação, se é da nossa igreja ou de qualquer igreja, fazer as campanhas da família. Com certeza. É importante fazer a campanha das famílias. As pessoas estão achando assim, não, mas esse negócio de campanha aí, Jesus não deixou nada, ele cuspiu no chão e passou barro no ouvido. Ele mandou um homem lavar. Ele fez uma campanha. Ele fez uma campanha. E outra, contra fatos... Não existe argumento. Exatamente. Entendeu? Eu cheguei na igreja todo com a vida ruim e eu fui liberto numa campanha de quarta-feira. Pastor Jaque foi liberto numa campanha do Sal. Uma campanha, era de sexta-feira, do Mar Vermelho, que o pastor entregava um cara. E eu passei lá, daqui a pouco eu vi que eu não queria mais fazer as coisas erradas. Então, ninguém vai arrancar isso da gente, entendeu? Então, não adianta a pessoa falar que a campanha, que é isso, ninguém vai tirar isso da gente. Aquilo que a gente viveu, que a gente presenciou, os testemunhos, entendeu? Que a gente colhe na igreja. O que vai falar o que disso? Não tem o que falar. Daí o argumento cai por terra, entendeu? A pessoa vem com aquelas ideias, entendeu? Estranhas. São más conversações, na verdade. Né? A pessoa está usando aquilo para falar mal, está contaminando pessoas. E isso tem crescido o número de pessoas que não querem mais saber de igreja também. Porque ouve, mas o olhinho, mas é porque antigamente... Lembra uma vez que a gente ouviu da pessoa? A pessoa expulsava demônio na igreja. Não, mas naquela época lá, meu entendimento era pequenininho, entendeu? Você tá nessa ainda de olhinho? Olha que triste ouvir isso da boca de pastor, a rosa. De um ex-obreiro. Quantas pessoas? As pessoas levavam a rosa. Olha, eu não era nem para fazer o chá. Era para levar e abençoar. Ela fazia o chá na fé dela e foi curar de câncer. Não, isso aí é tremendo, então, né? É a fé, Então, né? as pessoas... Jesus fez vários milagres dessa forma. O apóstolo Paulo, lenços e aventais. Exato. A sombra de Pedro, é só a sombra. E é engraçado que, às vezes, as pessoas não querem fazer uma campanha, a rosa, mas querem usar um adorno oferecido a um ídolo. O povo tá... Usa, mas isso é só um enfeite. Mas isso é o que eu comprei na praia. Até a gente já atendeu casos de pessoas assim, que uma jovem chegou possessa e aí eu olhei, logo bati o olho e vi um adorno na perna. E falei com a mãe, vocês são de alguma religião? Não, eu frequento a igreja. E ela? Ela esporadicamente vai com a colega e tal, numa outra igreja. Tá. E aquele adorno? Não, aquilo lá comprou na praia, como se não fosse nada. Então, assim, a rosa eu não posso levar para minha casa, mas um adorno que às vezes eu nem sei que foi consagrado. Muito sério isso. E ali estava a fonte, que a menina entendeu, retirou e ficou livre. Que bonito, né? Acrescentando aqui, ajudando um adentro, que essa pessoa... Ela chegou endemoniada. Eu tinha expulsado o demônio na quarta pelo celular. Sabe? A mãe me ligou desesperada, o pai. A família boa. Família boa. Mas assim, estruturadas. E aí, o que aconteceu? Eles voltaram na sexta. A menina ficou possessa o culto inteiro. Os obreiros iam lá, eu não parei meu culto, porque eu não tenho tempo com o demônio agora. Eu falei assim, eu vou expulsar daqui a pouquinho. O Senhor Jesus não parou o atendimento, lembra? Não. Ele falou, traz o filho, manifestou, ele deixou manifestado, foi falar com o pai. Mas quanto tempo que ele só não deu bicho lá manifestado? Eu nem lembrei disso, você está falando uma coisa assim. Eu falei assim, poxa, mas se manifesta, a gente vai na hora, né? Sim. Sai. Não, ele deixou lá manifestado e ficou conversando com o pai. Então, fizemos 1h30 de culto, depois trouxeram para mim, eu expulsei, depois eu fui atender o casal. O porquê? Tem que entender. Entenderam? Exatamente. A gente viu e a dona Carta perguntou para a mãe, né? Que até nessa hora tem que buscar. E faz assim, foi saindo ao ponto de estar sã a menina. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é forte, Bom, isso é bonito. Gente, hoje a gente recebeu um caso aqui, diretamente de Uberlândia, filho criado na igreja. E a gente viu que ser criado na igreja não significa nada, né? Com certeza os filhos de Samuel também foram criados dentro da igreja, mas não ouviram a voz que deveriam ouvir. Ainda mora comigo,
dá a impressão que é uma idade já avançada, que não tem... Ô, minha irmã, quando era criança você levava pela mão, agora se não é, realmente agora é como bem disse aqui os pastores. Oração, campanha, jejum, fazer o que toda pessoa faz para converter outra pessoa, para que Deus opere. O apóstolo Paulo, pessoas oravam por ele e ele teve um encontro arrebatador no caminho para Damasco com Jesus. Então, Paulo era aquele homem que parecia ser, nunca ia se reconciliar. Era um homem que você olhava e falava, esse cara nunca vai se converter. E ele se converteu. Então, nunca pense que seu filho nunca vai ter um encontro com Deus, porque ele pode ter, basta você continuar crendo. E outra coisa, chegar sendo um bom exemplo, chegar feliz da igreja, glória a Deus, hoje o dia foi maravilhoso, foi uma bênção. Como é que foi no trabalho? Foi ótimo, foi lindo, ainda que nem tenha sido. Mas você precisa mostrar para ele que vale a pena seguir esse Jesus, vale a pena ser de Deus, tá bom? Então, respeitar a decisão, entre aspas, se ele mora sobre o seu teto, continue inserindo a palavra de Deus ali dentro, no coração dele. Tá Tem certo? uma palavrinha ainda? Claro, posso? pastor, pode ir lá. O que a senhora falou, o apóstolo Paulo jamais aos olhos humanos poderia se converter, aos olhos humanos. A religião era rígida, a dele. Um perseguidor. Né? Um perseguidor. É um assassino, porque ele deixou ele era um extremista. E isso não pode também acalentar o coração da pessoa. Então, daqui uns dias, meu filho vai ser salvo. Não pode fazer assim. Por exemplo, o Sansão, ele foi buscar uma mulher lá e falou para os pais. Os pais, seguindo a risca de Deuteronômio 7, orientou. Não é assim. Mas... a Bíblia diz assim, se eu não me engano, Juízes 14, 3, diz assim, que isso vinha da parte do Senhor. Então, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, eu não quero trazer essa palavra para você dizer assim, então um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. Com o Sansão, deu até certo, porque aí ele desviou de verdade, porque... Muitas pessoas estão dizendo, se o meu filho vai se converter, eu não preciso orar. Não, você precisa orar. Você precisa mudar a história. Mesmo que Deus tira um proveito, como isso vinha da parte do Senhor para lutar contra os filisteus, procurando um caminho para tirar a opressão de Israel, isso não te dá o direito de não orar, não buscar, não fazer as campanhas como a pastora Thaís está falando. Então... esse é o segredo de vitória, tá bom? Para a gente ver qualquer pessoa na presença do Senhor, temos que insistir espiritualmente. E lembrando que a sua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, tem que buscar em oração para que você cresça e veja ele crescendo também em nome de Jesus, tá bom? E vamos deixar aí aberto para as mensagens do WhatsApp, pelo 11 3226 1111. O WhatsApp mais fácil do Brasil, o WhatsApp da nossa rádio, 11 3226 1111. Se tiver mensagem, coloca aí na tela pra gente. É a Graciela Braga, ela é de Santana do Livramento. Bom dia, já estamos aqui assistindo o programa, valeu, viu? Deus abençoe. Wesley Silva, de Porto Ferreira. É ali também, nos lados dos pastos, ali, dos pastos verdejantes. São Carlos. Bom dia, pastor, estou assistindo aqui de Porto Ferreira. Valeu, Deus abençoe, hein? A Márcia, Márcia de Curitiba, diz aqui, a paz do Senhor, estamos aqui assistindo essa bênção de programação. Valeu, obrigada, viu, Márcia? Deus abençoe. O Carlos, não é da bancada, não, é o Carlos lá de Itaquera. Qual pastor vai falar um pouquinho, que ele foi de Itaquera aí um tempão, e ele vai falar com a gente. Conhece o Bom pastor, dia, povo abençoado. Em especial o pastor Donizete, ele sabe que mora no meu coração e não paga aluguel. Programa abençoado. E sempre que possível acompanho. Valeu, Carlos, Deus abençoe, viu? A Rose Pimenta, lá de Franca, aí, ó. Já mandou uma mensagem lá no WhatsApp do pessoal. Bom dia, pastores, sou Rose Pimenta, de Franca. E eu e meu marido Marcelo estamos aqui firmes e fortes, acompanhando a programação com esse casal abençoado que amamos. Valeu, Rose, Deus abençoe, hein? Isso aí. A Joana Romão, de Barreiras, Piauí. Bom dia, moro no Piauí, mas assisto esse programa todos os sábados. É muito lindo, muito bacana como vocês trabalham ajudando as pessoas e as famílias. Que Deus abençoe. Obrigada, viu, Joana? Show de bola. E que a gente possa ser cada vez mais usado por Deus. Antes da gente falar desse casal que vence aqui, por onde eles passaram, vamos ver os destaques da redação de hoje. E daqui a pouquinho a gente volta. Destaques da redação.
Olá, muito bom dia a vocês, pastores, e a todos que nos acompanham pela TV ou pela nossa rádio. Vamos conferir os principais destaques da redação para você ficar muito bem informado. E a gente começa com uma história emocionante de gratidão. Nos Estados Unidos, um filho realizou o sonho do seu pai ao devolver um carro que ele precisou vender décadas atrás para poder sustentar a família. O presente marcou uma vida inteira de sacrifícios. Shane Allen surpreendeu o pai, Daniel, ao entregar um Mustang de 1969, modelo que ele vendeu nos anos 70 para poder ajudar a criar os seus 6 filhos. A surpresa aconteceu durante um encontro de carros. Ao se aproximar do veículo, Daniel recebeu as chaves das mãos do filho e descobriu que o automóvel era dele novamente. O filho conta que ouviu histórias sobre o Mustang desde a infância e decidiu trocar o seu próprio carro restaurado para realizar esse sonho. No fim, um abraço de um pai orgulhoso de seu filho. Bem legal essa história, não é mesmo? E olha só, uma corrida terminou com um final completamente diferente do esperado. Um casal ganhou uma nova companheira de 4 patas depois de um encontro inesperado. Durante uma corrida de 7 quilômetros, um casal foi seguido por uma cachorra do começo ao fim do percurso. O animal não se afastou em nenhum momento e demonstrou confiança nos dois. Sensibilizados com a situação, eles decidiram levá-la para casa. Depois de todos os cuidados, banho e avaliação veterinária, a cachorra foi oficialmente adotada e ganhou um novo lar. O vídeo dessa história viralizou nas redes sociais e, claro, emocionou milhares de pessoas que comemoraram o desfecho feliz. Para o casal, a corrida terminou com muito mais do que uma conquista esportiva. Ganhou uma nova integrante para a família. Bom, e por enquanto é só. Eu volto com vocês, pastores, e você que nos acompanha pela TV pode assistir todos os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Até mais! Destaques da redação. Maravilha, Fernando Jesus, obrigada aí pelos destaques. Você vê, eu vou embora com a cadelinha. Boa. E lá em Franca vocês têm até cabrito, né? Como é que é, né? Eu sei que você não é só cachorro lá, não. Eu sei que tem uns bichos lá de estimação. É um verdadeiro zoológico. Os boizinhos, né? Tem os boi, frangos. tem. Não, mas falando sério, pastor, o que tem lá dentro? Ah, a gente tem bastante. Nós tinha bastante ganso também. Só que Eu tenho medo de ganso. Essa brincadeira de levar o cachorro comeu tudo os gansos. Ai, não acredito, é mesmo. Ai, Pastor, vai ter que dar coitado dos ração dos gansos. cachorros, pastor. Meu Deus, Eles gostam de galinha. Eles são carnívoros. Eles são carnívoros. Cada dia era um ganso morto no quintal. Ai, que dó. Não, galinha eu já vi comer, mas ganso eu nunca vi, Mas não, a gente cachorro. tem bastante lá, assim. Exótico mesmo, a gente não gosta de prender, né? A gente tem um casal de papagaio, é porque eles caíram, bem dizer, do ninho, Aí, né, machucaram, criou. a gente... Só de papagaio? É De estimação. de Que estimação. bonitinho. E vai embora, né? Ah. Vocês vão e eles vão ficar. Que o bicho vive. Provavelmente. Aí tem muita galinha, tem bastante porco, tem cavalo, tem vaca, como eu disse. As outras coisas a gente... Zoológico. É um zoológico. Que legal. E a gente ali tira o estresse. Com certeza, não tem como, né? Que delícia, né, gente? Que legal. Mas, pastor Donizete, foi... Pastor, conta pra gente, quando que começou a sua caminhada com Jesus? Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha lá uns 28, mais ou menos, 29. Eu não me lembro muito menos, eu faço muito confusão esse negócio de ano, né? Mas eu cheguei na igreja com a campanha do pão, sabe? Olha só. Ia dar o pão, não deu o pão. Qual cidade, pastor? Pitangueiras. Pitangueiras. Aí, no mesmo dia, aí o pastor estava lá. Gente, quem é que pode dar o pão? Eu fui e falei assim, dou todos os pães. Não era pouco pão, nós tínhamos umas 200, 300 pessoas na igreja. Eu falei assim, eu vou dar o pão. Às vezes, eu nunca contei isso aqui na igreja. O senhor foi lá? Eu fui lá e dei o pão, me ofereci, na terça-feira eu fui, mas só que eu tinha ido, na terça-feira que eu ofereci o pão, na hora da oração, eu caí endemoniado, sabe? Meu Deus. A minha mente sumiu. De repente eu vi ali, assim, meu mundo caindo. Aí eu acordei depois de uns 5, 10 minutos, eu voltei em si. As vozes, devagarzinho, sabe? Primeiro, na hora, a voz do pastor foi sumindo, depois ela foi voltando. Olha só. Sumiu porque eu manifestei, e feio. Eu acho
creio que eu quebrei ali umas 4, porque era madeira, sabe? Aquelas madeiras que mordia... Sim, a cadeira. A cadeira que mordia a gente. Verdade, mordia mesmo. A situação era precária. E ali Deus me chamou, assim... O senhor foi sozinho ou foi com alguém? Minha mãe, que era cartomante, mas ia na igreja, né? Também. Assim, ó, vai lá na igreja, tem uma igreja aí que o pastor, ele faz bebedouro e o que fundou a igreja, ela fala dono da igreja, ele tem uma gráfica, tal, mora no Rio de Janeiro, tal. Mas antes... Ela falava do missionário. Ela falava do missionário. Que legal. Cartomante. Ou seja, ela era cartomante e assistiu o missionário. Isso. E Assim que é bom. Sensacional. E ia na igreja. Demais. Também. Aí, aconteceu. Mas uns dias antes, deu uma tribulada na minha vida, perdi emprego. Então, assim, do dia para a noite, ou da noite deu tudo errado. De bem, fiquei ruim. Falou, eu vou lá nessa igreja aqui. Mas aí não, eu estava assistindo missionário. Acabou o programa da Bandeirante, que era, eu não lembro mais, que era o... Eu esqueci, era notícia, na Bandeirante. E entrou missionário, mas eu fiquei tão revoltado que eu dei um soco na minha televisão. Que coisa. Dei um soco na minha televisão, arrachou porque era tubo, né? É o tubo, TV tubular. Tubular, era uma sempre Toshiba, bateu, quebrou lá. Levou para consertar. Daí uns dias eu estava na igreja de quem? Dele. Quem? Dele. Me libertando. Foi obra. Assim que aconteceu a obra. Depois, logo eu... E lá em Pitangueiras, que foi também o chamado pastoral, não? Não. Lá, assim, porque eu me batizei, eu fui em agosto, se eu não me engano, ou setembro. E era rápido, né? Já era liberto, já era usado para obra. Eu falo isso para as pessoas. As pessoas se convertem, mas a igreja do Senhor Jesus era assim. O Saulo se converteu, a igreja deveria ser assim. Hoje o que as pessoas fazem é ir para a igreja, não olha nem na cara do irmão, vão embora. Vocês não são igreja, vocês são visitantes da igreja. Porque a igreja, ela fazia 4 coisas. A igreja, ela ia para ouvir a palavra. A igreja, ela ia para ter comunhão uns com os outros. Partir do pão, ou seja, que é para oferecer o seu melhor, e orações uns pelos outros, ou seja, a pessoa está fazendo. Na quinta eu fui cair um pouquinho, mas eu já consegui controlar meu corpo, consegui controlar meu corpo. Olha só. No domingo eu já falei assim, esse negócio, na quinta eu não iria. Eu falei assim, eu fui lá, saí ruim, porque meu corpo ficou doendo, sangrou, que machucou aqui, machucou ali. Normal de uma pessoa endemoniada sem controle. E aí eu fui, no setembro eu me batizei, no outubro eu já era candidato a obreiro, no dezembro eu era obreiro, em março eu já era evangelista, e é assim que funcionou. Mas é isso, né, gente? A gente daí o senhor foi para Ribeirão? Se converte para dar frutos. Aí eu fui para Franca. Para Franca. Olha lá, voltou para onde começou, então, basicamente. Não. Assim. Começou em Pitangueiras. Comecei em Pitangueiras. Era regional Ribeirão. Obra em Franca. Aí depois eu fui, obra que foi em Franca. Eu fui lá, na realidade, não foi para fazer obra manual evangelista ou não. Eu fui lá para reformar a igreja, que eu era pedreiro, né? Olha só. Eu fui lá para reformar a igreja. O pastor estava falando assim, eu preciso de um aqui e não tem como pagar. Tá bom, não tem como pagar. Mas eu também estava lascado, né? Então, só tô lascado. 0 mais 0 é 0. Como dizer, você me dá comida, tá bom. No momento. Aí foi onde ali eu comecei a despertar para ver a conduta dele e dela, da Olha esposa, só, né? do casal de pastores Do que estavam casal lá. E quem era, o senhor lembra? Eu lembro, não está na igreja. Mas serviu para ajudar. O pastor Juarez, né? O pastor Juarez foi do Emelino de Matarazzo. Sei. Foi de Mogi também. E quando que a dona Carita entrou na história? Tava lá já? Tava lá. Você é de Franca, né? Foi lá, então, que tudo... então por isso que Deus mandou fazer a obra. A igreja lá. Foi muito engraçado, assim, que na época ele foi para a igreja, eu também fui, em Pedregulho. Olha, tudo que lá. Minha mãe, a gente sempre morou no sítio, né? E minha mãe assistia o programa do missionário. E ela, assim, até hoje, ela tem uma sede, ela tem um testemunho de vida, assim, muito que lindo, gente. Forte. Uma fé que é inabalável. Que forte isso. E a gente... Eu era obreira em Pedregulho, região de Franca, e ele foi reformar.
E a gente ali acabou se conhecendo. Fui reformar em Pedregulho também. Que eu fiquei assim, né? Eu trabalhava na região. Eu trabalhava na região, porque a igreja era muito... E Deus construiu uma família. Que bonito, né? Você vê? Tem coisas que vocês vivem hoje que Deus viu lá atrás, né? Que bonita. Mais de 30 anos depois, 31 anos depois, em outras palavras, 25 anos depois, eu fui pra Franca. Que loucura, né? Só Deus pra fazer isso mesmo, muito legal. Eu reformei tudo e peguei algo reformado. O senhor reformou, daí Deus te deu lá reformadinho. E é bonito, né? Mas é Deus que faz isso mesmo. É muito forte isso. Se fosse um bálsamo. O pagamento aí, tá? O pagamento aí. Aí, ó. Glória a Deus, que lindo, né? Nada é à toa, lindo, né? E aí, nossa, que bonito, hein? E aí, depois, passou por onde? Saiu de Franca, aí fala as igrejas que o senhor passou. Eu passei por Franca, depois eu comecei a fazer... Casaram em Franca? Casamos, mas ele voltou para buscar. Entendi. Nós ficamos 1 ano e meio orando. Entendi, tá certo. 1 ano e meio orando. Porque era muito ao contrário, sabe? Antagônico. Um A e o B, lá do B. Nada a ver. Não tinha nada a ver, a não ser o Cristo. Juntos. A única coisa que mesmo unia. propósito, em ganhar almas. Pronto. Aí eu fui pra... Aí eu fiquei lá no lado de Minas, assim... com a caixinha nas costas, né? Indo para as praças, indo para as igrejas. Aí nós abrimos em Cássia. E ali começou, mas eu já pregava em Patrocínio, eu pregava em Tirapuã, eu pregava em Ribeirão Corrente, Claraval, desse tamanhozinho a cidade, mas eu ia lá com a sede que de bonito, ensinar. Né? A gente vai mesmo. Fomos, também eu vejo um missionário contar que foi preso, né? A polícia também nos pegou, nos levou lá, porque nós estávamos na praça. Foi lá em Ribeirão Corrente. Foi. A polícia, um missionário em Franca, eu na cidade menor, como menor, eu servo, né? Na cidade do lado, porque lá é assim mesmo, era meio complicado fazer a obra de Deus. Aí eu fui para Tinha um delegado que mandava em tudo lá e a coisa foi pesada. Ele era contra o evangelho, não é? Porque ele foi preso porque fez alguma coisa errada. Ele estava pregando a palavra e foi perseguido. Foi levado e aí foi para Cássia, depois nós abrimos uma igreja em Cássia, não sem televisão, sem nada, porque ela não pegava nada, né? Só pela parabólica, mas... por incrível que pareça, a pessoa que eu fui, depois que eu fui fazer a oração na casa dela, ela tinha uma parabólica e assistia o missionário e patrocinou. Depois nós abrimos uma igreja na rua que nasceu o padre Donizete Tambaú. Tá? O Donizete aí, ó. O Donizete aí. Deixa eu só interromper um pouquinho, deixa eu me despedir da rádio, você fica com a programação local, mas a gente fica aqui com todo o Brasil pela Hit TV também. E a gente tem imagens aqui de duas igrejas só, por isso que eu tô querendo saber, para chegar, onde é que chegou aqui em Itaquera? Quando que chegou na Zona Leste aqui de São Paulo? Passou em São Mateus. Aí foi para Minas, aonde mais, pastor? Aí depois eu fui para Cajuru e Mococa, Pontal, ali foi o... Matão, Araraquara, depois para São Mateus, aí nós fomos para... Cajuru, eu lembro do Cometa, o ponto final do Cometa ali, passava em Pirassununga, era em Cajuru. Deixa eu mostrar as imagens, então, rapidinho, que a gente tem minutinhos aqui para continuar. Isso aí foi aonde? Vai falando, pastor. Aí é Franca. Franca é o trabalho social. Esse trabalho de vocês é lindo, gente. E esse é o estacionamento da igreja, né? Estacionamento da igreja. Aquele galpão do lado da igreja, ali? Aquele galpãozão. Olha que aí legal, essas tabeascas que a gente, às vezes, doa lá, que... Muita cesta. Trabalho junto à FIC, né? Sensacional. FIC, sempre com a FIC. A fundação, lá, o pastor. Trabalho social. Morador de rua. Muito legal. Isso é muito bom. Eu acho isso sensacional. Aqui foi um casamento comunitário que nós fizemos, legal. que deu quase 2.000 pessoas. Demais. E virou sem ar. Olha. Aí, ó, o pastor que saiu de Franca e voltou pra Franca. É igual a pastora Thaís, né? Começou em Campinas e voltou pra Campinas. É só Deus pra fazer. Olha lá que bonito, gente. Que lindo, que lindo. Parabéns, gente, pelo trabalho. Muito bom. E Franca é um lugar... Quantos lugares tem lá em Franca? Tem 1.300 lugares só no salão. Depois tem mais uma de 200 do lado. Eu lembrei agora. Tem um salão pra... Aí Austin, aí a Itaquera. Aí foi Itaquera. Quanto tempo o senhor ficou em Itaquera? Eu fiquei 3 anos em Itaquera. 3 anos e meio, né? Isso. Mas na Zona Leste, então, foi esse tempo? Não, ou teve outras igrejas da Zona nós Leste? ficamos na Zona Leste quase 13 anos. Aê, São 8 Mateus. anos. Itaquera, ó. Aí, ó, que bacana, hein? São Mateus foi. Isso aí. Ai, gente, que lindo. Gente,
pessoal tá me expulsando do programa, eu preciso sair, porque tem a hora, o show da fé vai começar. Deu pano pra manga, conversa, que esse povo vem do interior. Só faltou trazer o pão de queijo, o bolo e o café, mas o café tava aqui hoje. Mas fique pra próxima. Fica na próxima. Na próxima Santa Ceia, a gente marca aqui com o pastor novamente. Pastor, muito obrigada pela presença, foi muito agradável. Eu acredito que a gente ajudou muita gente hoje. Amém. Em nome de Jesus. E endereço para quem quiser ir lá em Franca com o pastor e com a dona Carta. Diga pra gente amanhã os horários da ceia. Voluntário da Franca, 810, às 8, às 15 e às 18. Deus abençoe vocês. Amém. O pessoal tá falando, pastora, hoje passou que a gente nem viu a hora. E teve muita mensagem que a gente não conseguiu colocar aqui. Com certeza o obreiro do pastor mandou as mensagens. Fiquem tristes. Ninguém vai ficar de banco, não. Brincadeira. Agora, Pastor Carlos, em Jundiaí, rapidinho os horários da ceia. Amanhã, Rangel Pestana 222, no centro de Jundiaí, 8 da manhã, 3 da tarde, 6 da noite. Eu atendo as pessoas no final de cada reunião. E amanhã Santa Ceia comigo em Campinas. Atenção, região de Campinas, Avenida dos Expedicionários, número 80, em 4 horários. 7 da manhã ou às 10 da manhã, 14 e 18 horas. Dona Carta, obrigada, gente. Vocês deixaram as crianças lá, não é nem mais criança, já é tudo adulto, grande. Beijo pra vocês. Deus abençoe vocês. Obrigada, tá? Jesus. Pessoal, Deus abençoe. Desculpa aí pela hora. Beijo, fique com o show da fé. Família, o primeiro alvo.